Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Bom, nessa aula do segundo ano, aqui quem fala é o professor Joel. Eu vou estar falando para vocês sobre o conteúdo de teoria cinética dos gases. Faz parte do nosso da nossa unidade chamada de termodinâmica, tá bom? Então aqui o nosso estudo introdutório para termodinâmica é falar sobre os gases, falar sobre a teoria cinética dos gases, tá bom? Bom, então vamos lá. Na teoria cinética dos gases, nós temos o intuito de estudar algumas propriedades e comportamentos internos de um gás, tá bom? A teoria cinética dos gases, o que ela fala para nós? Ela fala que todo gás ele é composto por inúmeras moléculas que movimentam-se de formas desordenadas. E essas moléculas movimentam com alta velocidade. E essas moléculas agitadas, colidindo uma com as outras, elas vão alcançar a agitação térmica, ou seja, vai acontecer um aumento de temperatura nessas moléculas de gás, tá bom? Bom, beleza. Então o que acontece? Existe aqui algumas características que nós vamos estar observando com relação às moléculas. O que nós fazemos? Nós falamos que as moléculas elas têm um tamanho desprezível em relação à distância entre elas. Isso faz com que o volume ocupado pelas moléculas de um gás seja praticamente desprezível, ou seja, praticamente todas as moléculas vão estar espaçadamente umas com as outras e vão estar ocupadas por todo o recipiente que contém o gás. Olha aqui, o gás ocupa todo o espaço do lugar onde ele foi contido, tá bom? Outra coisa que nós devemos saber também é o seguinte, que as moléculas, elas provocam um choque entre si e com as paredes. Isso vai ter relacionado a isso uma energia cinética que ela está relacionada à quantidade de movimento, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que as moléculas dos gases, que em análise elas se movimentam em movimento retilíneo uniforme, ou seja, elas têm uma direção e se movem sempre com a mesma velocidade, tá bom? Bom, então o que vem a ser gás? Gases são fluidos, fluidos no estado gasoso, porque fluido é algo que flui, que escoa. Por exemplo, a água é um fluido e o gás também é um fluido. Só que no caso que nós estamos dando propriedades relacionadas à teoria cinética dos gases, tá bom? Então o que nós vamos estar observando aqui? Nós vamos estar observando que o gás ele ocupa totalmente a capacidade do recipiente que o contém e que essas moléculas, ao se movimentarem, colidem uma com a outra e com as paredes, como havia dito anteriormente. Só que isso vai fazer com que exerça uma pressão no gás chamado de pressão do gás, tá bom? Outra coisa que nós temos que ter aqui, a relação é de que toda vez que nós estivermos utilizando a temperatura de um gás, a temperatura deve estar na escala absoluta, tá bom, pessoal? Então o que acontece? Bom, dentre as características, né, nós vamos estar observando aqui a pressão. A pressão, ao aumentar o volume do recipiente, temos mais espaço, então a pressão vai diminuir, tá bom? Então se aumenta a pressão, você pode, por exemplo, diminuindo o recipiente que contém o gás. Bom, uma análise que nós temos, por exemplo, utilizando os princípios da mecânica newtoniana, a pressão ela vai ser dada por 1/3 de m, que é a massa, esse v minúsculo que é a velocidade e esse v maiúsculo que é o volume que contém o gás, tá bom? Aqui está descrito, olha, P de pressão, m de massa do gás, v de velocidade média das moléculas e esse Vzinho maior que seria o volume do gás. Bom, o que é um gás perfeito? O gás perfeito também é chamado de gás ideal. É aquele gás no qual todas as moléculas se movem segundo os princípios da mecânica newtoniana, ou seja, obedece às leis de Newton.
e que o choque entre as moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, se haver transferência de energia ou perda de energia de uma certa molécula de gás, ela é transferida para outro. E outra coisa também é que não há nem atração nem repulsão entre as moléculas. O que acontece é que ocorre a colisão, tá bom? E outra coisa que eu já havia falado anteriormente, que o volume de cada molécula ele é desprezível quando nós comparamos com o volume total do gás, tá bom? Então nessas condições aqui nós vamos ter um gás chamado de gás perfeito, ou então gás ideal. Uma propriedade que tem a ver com o movimento das moléculas de um gás é quando nós tratamos da energia cinética. A energia cinética, representada pela letra EC, ela analisa as mudanças da velocidade que ocasionam uma propriedade que tem a ver com a partícula em movimento. Essa quantidade de propriedade que tem a ver com a partícula em movimento é o que nós chamamos de energia cinética. A energia cinética ela é dada pela fórmula EC é igual a 3 meios de nRT, tá bom? Então essa aqui é a fórmula onde o N é o número molar do gás, ou seja, é o que nós chamamos de número de mols, tá bom? E esse R é uma constante para os gases. Essa é constante chamada de constante universal dos gases, tá bom? E a temperatura sempre medida em Kelvin, temperatura absoluta, tá bom? Esse R, dependendo da unidade de medida que você usa, ele muda o valor. Por exemplo, se você for usar aqui a energia em joule, o número de mols em mol e o número da temperatura em Kelvin, você vai ter que esse valor vai ser 8,31. Aqui abaixo, olha, eu tenho outros valores também. Por exemplo, se eu usar pressão em atm litros, volume em litros, número molar em mols e temperatura em Kelvin, eu vou usar o 0,082. Se eu usar pressão em milímetros de mercúrio, volume em litros, número molar em mols, temperatura em Kelvin, vai ser o 62,3. Então aqui eu tenho essas relaçãozinhas, as mais comuns de se usar é esse valor que é o 8,31, quando aqui é dado em joule, e esse 0,082 quando é dado em atm litros, tá bom? Então essa seria a constante, chamada de constante universal dos gases perfeitos. De acordo com cada exercício, os dados apresentados, fica mais conveniente utilizar-se uma constante em relação a outra. Bom, o número de mols de um gás ele é calculado utilizando a massa molar encontrada na tabela periódica e através do número de Avogadro. Ou seja, 1 mol contém 6,02 vezes 23 moléculas de um determinado gás. Tá bom? Beleza. Aqui temos alguns exercícios para nós resolvermos, tá bom? Na sequência, nós vamos estar resolvendo esse exercício. Esse exemplo número 1, ele fala para nós assim o seguinte: a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. Determine a energia cinética EC contida em 2 mols. Então o N é igual a 2 mols de um gás monoatômico ideal a temperatura igual a 27 graus Celsius. Ele deu aqui para nós o valor R, que é o 8,37 joules por mol Kelvin. Tá bom, pessoal? Então nós vamos estar resolvendo esse exercício. Ele está resolvido aqui no slide, mas nós vamos estar resolvendo ele aqui agora também. Tá bom? Então, olha, eu retirei os dados. Para calcular a energia cinética, nós temos a fórmula apresentada. Qual que é a fórmula? Fala assim para nós que a energia cinética ela é igual a 3 meios de nRT
Só que a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Então vamos converter a temperatura para Kelvin. Tem a relaçãozinha assim, ó, TK é igual a TC mais 273. Essa fórmula nós já estudávamos ela anteriormente, lá em termologia, tá bom? Então basta você substituir o valor de TC, que é o 27, e somar 273. Então a temperatura na escala Kelvin tem esse valor aqui. TK vai ser quanto? 300 Kelvin. Então agora, na hora de substituir aqui para calcular a energia cinética, nós vamos substituir esse valor aqui, olha, de 300. Então vai ficar assim: EC é igual a 3 meios de N, que é 2, vezes o R, que é 8,37 vezes 300. Agora basta você fazer essa continha em uma calculadora. Eu vou usar essa minha aqui científica, mas você pode fazer em qualquer outra calculadora. Olha, 3 dividido por 2 vezes 8,37 vezes 300. Isso aqui foi igual a energia cinética, então, é igual a 7.533 joules. Esse é o valor da energia cinética que contém nessas moléculas, tá bom, pessoal? Então, esse exercíciozinho tem que observar os dados, lembrando que sempre a temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá bom? Beleza, olha assim, 7.533 é a resposta, tá aqui resolvido também na sequência, tá bom? Isso aqui, pessoal, tá no material que eu postei para vocês, um texto introdutório da nossa disciplina, tá bom? Que trata sobre a teoria cinética dos gases. Bom, o gás, quando você muda uma propriedade dele, por exemplo, você muda a pressão, o volume e a temperatura, nós falamos que o gás sofreu uma transformação gasosa. Essas propriedades, pressão, volume e temperatura, são chamadas de variáveis de estado, ou seja, é aquilo que pode estar variando, aquilo que pode estar mudando o estado de um gás, ou seja, na forma com que ele se apresenta essas três propriedades. Então, quando uma ou mais de uma dessas variáveis sofre mudança, nós falamos que ocorreu uma transformação gasosa. E essa transformação gasosa, ela pode ser uma transformação geral, onde ocorrem as três variações, ou uma transformação, por exemplo, que mantém constante a pressão, muda o volume e a temperatura, e assim vice-versa, mantém uma propriedade dessas aqui, ou seja, uma variável de estado constante e varia as outras. Então nós temos três transformações especiais, que são chamadas de transformações isobárica, isométrica e transformação isotérmica, que nós vamos estar estudando aqui na sequência, e também a equação geral da transformação gasosa, que pode mudar as três propriedades ao mesmo tempo. Bom, então quando ocorre uma transformação isotérmica, ou seja, iso vem de igual, térmico vem de temperatura, ou seja, a temperatura inicial do sistema ela mantém constante, variando apenas a pressão e o volume, ou seja, para um gás no estado inicial 1, onde nós temos uma pressão, um volume, mantendo constante a temperatura, nós vamos ter um P2V2. Aqui tem igual a P3V3, se você conseguir alterar novamente nessa sequência e não alterar aqui a temperatura, ou seja, na transformação isotérmica, a temperatura ela é conservada, ela mantém-se constante, tá bom? Bom, aqui nós temos agora um exemplo 2, que nós vamos estar resolvendo ele também, tá bom? Nessa sequência nossa de exercícios. Bom, no exemplo 2, então, nós temos essa transformação gasosa que fala assim para nós o seguinte: certa massa de gás certo gás contido em um recipiente de 1 metro cúbico com êmbolo exerce uma pressão de 250 pascal. Então, olha, no exemplo 2, ele deu para nós que o recipiente contém um volume igual a 1 metro cúbico, ou seja, então é o volume inicial do gás, 1 metro cúbico, e que a pressão inicial aqui ela vale 250 PA, que é a abreviação de Pascal.
E aí ele fala assim, olha, ao ser comprimido isotermicamente, ou seja, mantendo a temperatura constante, a um volume de 0,6 litros, ou seja, o volume V2 ele passa a ser 0,6 metros cúbicos. Qual será a pressão exercida pelo gás? Ele quer saber qual é o valor de P2, tá bom? Então, olha, resolvendo esse exercíciozinho aqui, nós vamos utilizar esses dados aqui apresentados no exercício e substituir na fórmula. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos estar utilizando para resolver o exercício. Olha, basta substituir os dados apresentados. P1 vale 250 vezes V1, que é 1, igual a P2, que ele está procurando, vezes 0,6. Quanto que vale P2? 250 vezes 1, 250, que é igual a 0,6 P2. Se o 0,6 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 250 dividido por 0,6 é igual a P2. Então, P2 vai ser igual a quanto? Faz a continha aí na sua calculadora, olha. 250 dividido por 0,6, que é igual a 416,6. Então, P2 vai ser igual a 416,7, né? 7. Se aqui está medindo em Pascal, aqui também vai ser em PA. Se você quiser, pode até falar que esse valor P2, ele é um valor aproximadamente igual a 417 Pascal. Tá bom? Esse valor aqui é aproximado, você até pode falar isso também, tá bom? Então vamos voltar aqui no enunciado do nosso exercício e observar aqui a resolução. Tá aqui o valor apresentado, tá bom? Bom, agora nós vamos falar da transformação isobárica. Na transformação isobárica, ocorre que a pressão ela é conservada, ou seja, a pressão não muda. Então, a pressão sendo constante, ela não entra na relaçãozinha aqui nossa apresentada, olha. Então, a fórmula vai ser como? Vai ser V1 dividido por T1 vai ser igual a V2 dividido por T2. Então, nessa transformação gasosa aqui, olha, nós vamos utilizar essa relação para estar resolvendo os exercícios no qual nós temos uma transformação isobárica. Então tem que tomar cuidado, pessoal, prestar bastante atenção com relação a que tipo de transformação que está envolvendo o exercício. Tá bom? Se é uma transformação isobárica, não entra pressão. Tá bom? Então aqui nós vamos estar observando essa propriedade aqui, tá bom? Bom, então olha, aqui nós temos um outro exercício que fala assim o seguinte, exemplo número 3. No exemplo número 3, ele fala assim, olha, um gás de volume igual a 0,5 metros cúbicos a temperatura de 20 graus Celsius. Então ele tem uma temperatura igual a 20 graus Celsius. Ele é aquecido até a temperatura de 70 graus Celsius. Então a temperatura vai ser de 70 graus Celsius. Qual será o volume ocupado por ele se essa transformação ocorrer sob pressão constante? Então aqui para nós, olha, tem que lembrar que o P vai ser igual a uma constante. Significa que a pressão não altera, então ele está procurando o valor do volume, tá bom? Então, olha, vamos também resolver esse exercício aqui agora, nessa folha aqui, tá bom? Então, olha, eu vou considerar o primeiro estágio, ou no início, como 1 e depois como 2, tá bom? E nós vamos utilizar a equação. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Lembrando, pessoal, que a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Então, para fazer a conversão, você pega que o TK é igual a TC mais 273. Se nós estamos procurando o T1, vai ser 20 mais 273. Então, esse T1 aqui vai ser igual a quanto? 293 Kelvin. O próximo seria T2, que vai ser o 70 mais 273. T2 vai ser igual a quanto?
Bom, faz a continha, olha, 0 mais 3 dá 3, 7 mais 7, 14, 4 vai 1, então fica 343 Kelvin. Agora nós vamos substituir esses valores aqui nessa fórmula apresentada, olha. O V1 vale 0,5, então fica 0,5 dividido por 293, que vai ser igual a quanto? O V2, quanto que vale o V2? O V2 para nós aqui nós não temos, nós estamos procurando. Então fica V2, que é a nossa incógnita, dividido por 343. Agora o que nós fazemos para resolver o exercício? Multiplica cruzado aqui, olha. Então vamos multiplicar cruzado para resolver o exercício. Vai ficar V2 vezes 293, vai ficar 293 V2, que é igual a 0,5 vezes 343. Então vamos pegar a calculadora e fazer a continha aqui, olha. 343 vezes 0,5. Então vai dar metade desse valor, olha. 171,5. 171,5. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. V2 vai ser igual a 171,5 dividido por 293. Então, quanto que vai valer aqui o V2? Vai ser V2 igual a quanto? 171,5 dividido por 293. Então, essa é a resposta. Vai dar quanto? 0,58, né? Então, vai ser 0,58. Se quiser colocar o próximo, ó, 5. Bom, se aqui está medindo em metros cúbicos, aqui também vai ser medido em metros cúbicos, tá bom? Então assim, pessoal, nós resolvemos mais esse outro exercício. Olha, observe aqui também que ele deu 0,58. Se você quiser ter arredondado 0,6 litros, tá bom? Você tem que identificar, se for uma questão de múltipla escolha, você tem que identificar a resposta aproximada do valor que está tratando do problema, tá bom? Bom, e por último, e não menos importante, nós temos aqui, né, a transformação isométrica. Essa transformação isométrica também ela é chamada de transformação isovolumétrica ou também chamada de transformação isocórica. Tá bom? Então lembra esses três nomes que pode chamar essa transformação isométrica, isovolumétrica ou também transformação isocórica. O que acontece? Nesse caso, o volume se mantém constante. Então vai ficar a equação P1 dividido por T1. Anteriormente, olha, observa aqui que a equação era V1. Então agora o V1 sai e entra o P1. Tá bom? P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Se houver uma outra transformação, P3 dividido por T3. Então vamos aplicar aqui mais essa equação. Então o exercício número 4 fala assim para nós o seguinte, olha. Exemplo 4, vou retirar os dados aqui também na folha para a gente resolver o exercício. Um gás que se encontra a temperatura de 200 Kelvin é aquecido até 300 Kelvin sem mudar o volume, ou seja, transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica. Se a pressão exercida no final do processo do aquecimento é de 1000 pascal, ou seja, ele deu P2. Então ele fala que a temperatura inicial T1 era de 200 Kelvin. Essa temperatura aumenta final T2 para 300 Kelvin, fazendo uma transformação isométrica. E ele fala que a pressão no final do processo vai ser de 1000 pascal. Então ele quer que você encontre o valor aqui do P1. Tá bom, pessoal? Então vamos lá resolver o exercício. Então, olha, nesse caso, a solução que nós vamos estar encontrando para esse exercício número 4, nós vamos usar a fórmula apresentada anteriormente. P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Então, aqui nós colocamos as fórmulas, as temperaturas estão na escala Kelvin, basta substituir os dados no local. Ele está procurando P1, então P1 continua. Dividido por T1, que é 200, que vai ser igual a quanto? O P2, que é 1000, dividido por T2, que é quanto? 300. Para facilitar a conta, o que nós podemos fazer? Olha, corta 2 zeros daqui da direita e 2 zeros acima. O qual eu posso cortar da direita e do outro lado da igualdade. Como eu cortei acima,
vai ficar 200 vezes 10 e P1 vezes 3. Então vai ficar P1 vezes 3, 3 P1, que vai ser igual a 200 vezes 10, dá 2.000. 2.000. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar P1 é igual a 2.000 dividido por 3. Quanto que vai dar esse resultado? Vai ser P1 igual a, fazendo a continha aqui na calculadora, vai dar 2.000 dividido por 3. Deu 666,7. 666,67. Olha, eu vou arredondar esse valor, P1 igual a 667. Bom, o que é isso? Essa pressão ela vai ser medida em Pascal, então fica PA. Tá bom? Então esse que seria o resultado desse outro exercício aqui também que nós estamos resolvendo, tá bom? P1 igual a 667, o valor aproximado, tá bom? Beleza, então vamos lá observar aqui agora o exercício e aqui está a resolução dele. P1 é aproximadamente igual a 667 Pascal, tá bom? Bom, pessoal, para fechar, tem a Lei Geral dos Gases, que é uma equação chamada equação de Clapeyron. O que diz para nós a equação geral dos gases? Ele fala que, considerando um gás no estado 1, e ele sofre a mudança nas suas equações de estado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que as variáveis de estado, P1, V1, T1, vai sofrer mudança nos três casos. Então nós temos o seguinte, observando aqui a equação de Clapeyron, P vezes V igual a nRT, nós temos o P1, V1, o T1 passa dividindo, vai ficar igual a N vezes R. Então isso aqui é uma constante para o gás. Então se o gás não sofre uma mudança, não entra nem sai partículas, o N é o mesmo. E o R também ele é o mesmo dado para o gás. Nós fazemos isso aqui para o segundo estágio, seria P2 vezes V2, o T2 passa dividindo, vai ficar igual a NR. Nós igualamos esses dois lados, então vai ficar assim, olha, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa equação é chamada de Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá bom? Na qual nós aplicamos aqui a equação de Clapeyron no sistema, tá bom? Para encontrar essa propriedade aqui de igualdade entre o estado 1 com o estado 2, onde que muda as nossas variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Bom, então para encerrar, pessoal, nós temos aqui um exercíciozinho, né? Nesse exercíciozinho ele pede para calcular o volume de gás que escapou de um cilindro, ou seja, na verdade ele pede primeiro para você calcular uma situação na qual você tem o P1, V1, T1, encontra P2, V2, T2. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa para resolver um exercício é retirar os dados do exercício. O exercício diz para nós assim o seguinte: um cilindro com dilatação térmica desprezível, ou seja, ele não aumenta nem diminui, o seu recipiente possui 25 litros, ou seja, ele tem um V1 igual a 25 litros lá dentro dele, tá bom? Nele estava contido um gás sob pressão, então P1 é igual a 4 atmosferas, que é ATM. A temperatura então T1 é igual a 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm, ou seja, a pressão que era de 4, ela muda para 1 atm, então fica P2 igual a 1. Então, quando a pressão diminuiu, verificou-se nessa situação que a temperatura do cilindro era igual a ambiente, que era de 27 graus Celsius. Ou seja, então no caso aqui, a temperatura 2 era de 27 graus Celsius. E aí ele fala, determine o volume que escapou do cilindro. Ou seja, para nós calcularmos o volume que escapou do cilindro, nós deveríamos primeiro saber qual que seria o volume que estaria ali dentro, né? Ou seja, qual seria a quantidade de gás que, se esse cilindro aumentasse de tamanho ali, sofresse uma mudança também no seu volume, nós encontraremos. Então, o primeiro passo nosso aqui é calcular o V2. O V2 não é o volume que escapou. O V2 seria o volume que seria dado aqui nessa situação. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá resolver o exercício. Bom, então aqui eu retirei os dados, nós vamos aplicar a equação.
P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Para isso, nós temos que transformar aqui o que? As temperaturas aqui também, olha. O T1 vai ser igual a 227 mais 273. Lembrando, pessoal, então para converter para Kelvin, basta somar 273. Na dúvida, então use sua calculadorinha aí, olha. 227 mais 273. Isso deu igual a 500. Então, o T1 vai ser igual a 500 Kelvin. Agora o T2 vai ser 27 mais 273, que vai ser igual a 300 Kelvin. Basta somar 27 e 273. Então, nós temos esses valores para substituir aqui agora. Então, vamos lá, olha, P1 vale 4, então fica 4, vezes V1, 25, dividido por T1, que é quanto? 500. Vai ser igual a quanto? P2, que vale 1 ATM, vezes V2. V2 ele não deu, mas vamos calcular primeiro. Dividido por T2, que vale 300. Aqui então, olha, para simplificar, o que nós vamos fazer? Vamos tirar 2 zeros aqui, tirar 2 zeros. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 25, 4 vezes 25 dá quanto? Dá 100, né? Então vai dar 100 dividido por 5, que é igual a 1 vezes V2, não altera o número, V2 dividido por 3. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui agora? Nós vamos estar aqui do outro lado aqui, fazendo o seguinte, multiplicar cruzado. 5 vezes V2, 5V2, que é igual a 100 vezes 3, 300. V2 vai ser igual a 300, se o 5 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 5. V2 vai ser igual a 300 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6, desce 0. Então vai ser 60 litros. Ou seja, se esse recipiente fosse capaz de mudar o seu volume, ou seja, de aumentar aqui, ele passaria para 60 litros. Então agora nós precisamos calcular o volume que escapou. Quem seria o volume que escapou? Seria o volume que ele deveria ter, que era de 60 litros, menos o volume dele ali, que seria de 25 litros. O volume, então, que escapou vai ser de quanto? 65 menos 25, que é igual a 35 litros. Ou seja, o volume que escapou foi de 35 litros, tá bom? Beleza, pessoal, aqui nós chegamos ao fim da nossa aula, tá bom? Tá resolvido aqui parte nessa próxima apresentação, parte na próxima também, além do que nós resolvemos aqui no exercício. Bom, isso aqui, pessoal, é uma atividade explicativa do texto sobre teoria cinética dos gases, tá bom? É para aprendizado, tem aqui os exercícios resolvidos. Agora, para vocês resolverem, vai ter uma atividade avaliativa que vai estar aqui no próximo arquivo com o nome de primeira atividade avaliativa do segundo bimestre. Então, essa atividade que vocês vão resolver numa folha, tem 5 questões de múltipla escolha, você vai resolver as questões, colocar os seus cálculos, indicar a resposta correta e enviar na atividade para a correção, tá bom? Então, não vão postar no fórum, tá bom? Como alguns alunos estão postando. Você vai colocar a atividade no local correto para fazer a correção e o lançamento de sua nota, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado a todos pela nossa aula. Qualquer dúvida, me mande mensagem, tá bom? No nosso fórum, eu respondo para vocês, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!